Saudações, amigos do Em Guarda. Muito bem. Eu posso citar vou citar dois exemplos aí, ou duas situações que mudaram radicalmente a história, o processo da humanidade aqui. Vamos falar da invenção da roda, que realmente foi aquele boom em termos de tudo, né? Acabou realmente fazendo a diferença. E em outro momento eu posso citar a pólvora, que também abriu outro caminho. Tá? E por que eu falo disso? Porque são situações aí que parece que fazem limite de verdade. E numa evolução, digamos assim, tanto da tecnologia, da expansão comercial, não é mesmo? Mas vamos deixar a roda de lado e vamos ficar com a pólvora, porque o assunto do Em Guarda hoje tem a ver com essa substância criada ou descoberta lá na China, porque o assunto é Kung Fu. E a pólvora vem de lá, como as artes marciais, e que bem bolado nós vamos fazer hoje com esse tema. Eu recebo o mestre Márcio Augusto. Bem-vindo, mestre. Tudo bem, Márcio? Como é que tá? Então, estamos falando de duas situações, mestre, né? Sim, sim. Bom, primeiro, muito obrigado mais uma vez Opa. pela recepção. Já estou me sentindo em casa. Verdade, né? Eu fico feliz com isso. Muito obrigado pela recepção. Você sempre nos acolhe muito bem aqui. Bom, esses são assuntos bem profundos, né? Porque a gente sabe que a pólvora foi inventada pelos chineses e tem muito a ver com a arte marcial, sim. Porque se a gente pegar os livros antigos, né? A gente sabe que os chineses eles eram considerados invencíveis, né? Por conta das artes marciais, né? Por conta da medicina tradicional chinesa. E, inclusive, na medicina tradicional chinesa, os alquimistas chineses da época, né? Tem relatos que a pólvora foi eles que descobriram através de suas invenções, né? E esses alquimistas eram muitos também que faziam chás, né? Remédios, e aí através disso os praticantes de artes marciais utilizavam dessas alquimias para o benefício da sua saúde, né? E aí a partir daí, enfim, que surgiu a pólvora, né? Foi que os chineses, né, começaram a não ser mais invencíveis, né? Então realmente é um assunto tem muito a ver com a arte marcial, né? E tenho certeza que esses alquimistas da época, né, se eles estivessem vivos até hoje, talvez se eles soubessem o que a pólvora, né, causou no mundo, talvez eles não gostariam muito de ter inventado isso lá atrás, né? Eu digo, mestre, que até o surgimento da pólvora, quando se fala da invencibilidade da arte marcial chinesa, porque o treino, que a gente sabe, o treino ele era para transformar o corpo de fato numa máquina de guerra, não é isso? Sim, sim, exatamente. O Kung Fu especificamente, ele foi feito para a guerra, né? As pessoas, os camponeses tinham que se defender, né, das invasões, né? Os guerreiros, né, também tinham que ter esse corpo forte para poder ir para a guerra. Então, a arte marcial, o Kung Fu, primeiro realmente foi feito para a guerra, né? Depois, ao longo do tempo, que isso foi mudando um pouco e sim voltado mais para a saúde, benefício do corpo, um fortalecimento do corpo, né? Mas no intuito era para a guerra. O mestre já esteve lá no Templo Shaolin, já visitou a China algumas vezes e tem aqueles testemunhos das técnicas dos antigos monges que treinavam, que são árvores furadas com ponta de dedo, chão que é assim afundado com os saltos. Era um treino extremamente radical porque eles precisavam vencer, como que eu posso dizer? O corpo era a principal arma, né? Não havia, a guerra era eu me lembro o quê? Os relatos que nós sabemos que as guerras tinham a infantaria com flechas e lanças, né?
Os arqueiros faziam parte de artilharia, mas ficava nisso, o resto era corpo a corpo, né? Sim, exatamente. E eu fui já 2 vezes para o Templo Shaolin, né? E realmente lá no templo você tem essas provas, né? Que mostram como realmente era um treinamento desses monges. E esses monges, eles treinavam essas técnicas, treinavam o Kung Fu para realmente proteger o templo, né? E para resguardar os sutras do budismo, né? Tudo a parte também não só de arte marcial, mas também a parte da religião do budismo, né? E lá tem algumas salas onde os monges da época treinavam e realmente tem o chão afundado, né, com as batidas do pé para fortalecimento do corpo. Ao longo dos anos, né, o chão ficou afundado, né? Tem marcas na árvore que eles treinavam movimentos com a ponta dos dedos para fortalecer as mãos, e realmente tem furos, né, com os dedos, que foi feito pelos dedos na árvore. Então você vê que realmente aquilo era muito sério, né? Eles treinavam para se proteger, né? Não só para a saúde, não só para o cultivo mental, mas sim preparados para a guerra. Isso não se remete ao nome próprio, o próprio nome de arte marcial, né, mestre? Sim. Porque o que nós fazemos hoje é um esporte de verdade, né? No Sim, fundo é um esporte. sim. E a palavra arte marcial, como meu próprio mestre diz, que assim, marcial é aquilo que tem a marcialidade, né? Que você tem um respeito pela técnica, porque o respeito pela técnica significa que você pode machucar alguém com aquela técnica. Então isso envolve a marcialidade. E a arte é aquilo que também é bonito, né? É igual quando você olha um quadro, né? Você está vendo uma arte. Então, um especialista, por exemplo, numa pintura, ele vai olhar um quadro, ele vê uma pintura aqui como você tem aqui, ele fala, nossa, isso é uma arte, foi feito por um artista, né? E a marcialidade? Então, arte marcial, então é quando você vê alguém praticando uma luta e você também enxerga uma beleza naqueles movimentos, né? E é por isso que as pessoas às vezes não entendem muito bem o sentido da palavra arte marcial, porque tem que ter a luta, mas também tem que ter a beleza. Os chineses na história, a gente está falando da história antiga deles, né? E da arte marcial, que ali foi o berço de verdade, né? Sim. E a gente vê os filmes clássicos, né, do Kung Fu, principalmente, e tem aquele discípulo que chega para treinar, e o mestre coloca ele num buraco, ele fala, você vai ficar saltando. E passa meses e meses lá, e o menino vai crescendo. O objetivo é ele conseguir, ao longo dos treinos, saltar daquele buraco para a superfície. E conta-se, né, que eles usavam isso para técnicas claro, que hoje tem até essa modalidade de rua, que os meninos vão correndo, saltam edifícios. Parkour, né? Exato. E eu associei com isso daí, falei, olha, tá vendo? Alguma coisa me fez lembrar dessas técnicas antigas dos chineses de lutas, que eles precisavam lutar em terrenos, digamos assim, desiguais, e o salto era muito importante. Tá? Então são técnicas de treino que a gente via, tinha uma finalidade de combate que hoje, se numa academia, você não vai, ninguém vai ficar treinando salto, né? Vou treinar salto. Sim. A evolução acabou readequando a linguagem, né? Sim. É óbvio que, assim, se a gente pegar nos primórdios das artes marciais, sei lá, é completamente diferente do que nós praticamos hoje, né? Sem dúvida nenhuma, houve muita evolução, né? Mesmo porque hoje nós não temos guerras, né? Ninguém vai invadir a nossa academia, invadir a nossa casa, né? Então, hoje a gente treina com o intuito de uma manifestação corporal, para nos trazer saúde, para que a gente aprenda, assim, também uma arte marcial, mas mudou muito o foco, né? E é engraçado que quando você falou sobre nos filmes, que aparece o mestre colocando o discípulo lá para ficar saltando, ele fica treinando aquilo. Na verdade, as técnicas no passado, elas eram minuciosas, por quê? Era para matar, né? Então existia muito segredo envolvido numa determinada técnica. Então, primeira coisa, para o mestre ensinar um discípulo, ele tinha que saber se aquele discípulo estava preparado ou não. Ele tinha que saber se ele era merecedor de aprender a técnica. Porque aquela técnica que o mestre ia ensinar era passado de mestre para mestre,
somente dentro de uma família. Então era uma coisa muito difícil de se aprender e muito fechada, né? Então realmente, antigamente era muito difícil de se aprender e a dedicação dos praticantes tinha que ser muito maior, né? Hoje, até se você deixa um aluno lá no Mapu, que é a posição do cavalo, se você deixa ele lá 5 minutos, ele já não aguenta, né? Ou ele fica perguntando, pô, mas quando que eu vou aprender um outro movimento, né? As pessoas já não têm tanta paciência, né? Então, realmente, quando você pega isso nos filmes antigos, né, mudou muito para os dias de hoje, essa persistência de quem que o professor vai ensinar, quem que não vai ensinar, mudou completamente, assim, referente a a visão, né? Acho que mudou e também a questão da própria filosofia da arte marcial ficou mais para a história, né? Sim. Ficou sim. mais para a história, porque eu acredito que são poucos aí o que fazem essa vivência ainda de buscar as raízes e tal, Sim, né? sim. Mas o conceito fundamental, digamos, que nós estamos falando dessa base da arte marcial, mestre, esse conceito parece que não morre, né? Esse berço marcial não morre. Por mais que haja evolução, o Kung Fu ele continua dando essas referências, né? Da sua eficiência, das técnicas. Quando se fala nas garras do Kung Fu, né? Seria garra de tigre, a pinça, o mestre Márcio ele é do louva-a-Deus, né? Então, a pegada do inseto. Então, são treinos, há treinos que mantêm esses rudimentos ainda ativos, né? Sim, sim, sim. E aí, isso, na verdade, carrega a essência do estilo, a essência da família que vai praticando, né? Isso não se perde, né? Os princípios, eles não podem se perder. Na verdade, se a gente perder os princípios, né, você está tirando a essência, você está tirando a vida da arte marcial, né? Eu vejo muito, às vezes, algumas escolas de artes japonesas, como Aikido, Karatê, né? Às vezes, antes de começar a aula, todos os alunos se ajoelham dentro lá do dojo, fazem uma referência para os antepassados, né? Na verdade, isso é a essência da arte marcial, né? E dos movimentos também. Então, como você falou da garra, da pinça, isso é a essência, isso são os princípios. A gente nunca pode perder, né? E isso também está ligado a gente não perder os respeitos a esses ancestrais, a esses mestres. Então, isso é o que a gente carrega até hoje. E se a gente perder, você perde, tirou a alma da arte marcial. Tirou a alma. A gente ouve muito alguns comentários, e é muito natural, que o Kung Fu tem muito... Até o próprio Bruce Lee falava isso, né? Que tem muito movimento que é vazio, que não tem sentido. Mas uma coisa que, com todo respeito, que eu discordo, né? E quem sou eu para discordar, mas a gente tem esse direito de concordar ou não, né, mestre? Mas, considerando a história da arte marcial e por que aquele movimento, na época, era eficiente, as pessoas tinham que ter realmente força nos dedos, força em toda a parte do corpo, nas pontas dos pés, porque era necessário para aquele momento, né? Se hoje não tem essa utilidade, não significa que não é eficiente, né? Sim, sim, com certeza. O fato de, às vezes, você não precisar arrancar a garganta de alguém, não significa que você precisa, não vai mais treinar aquele movimento. Não vai mais treinar aquele movimento. Né? Porque faz parte da técnica, faz parte do princípio. Então, se faz um movimento assim ou assado, não significa que está fazendo uma coisa sem sentido. Tem um sentido, porque a história diz isso, não é verdade? Exatamente, é isso aí. Nós vamos para um intervalo, para o segundo round, e vamos trazer o Kung Fu para o tempo moderno. Voltamos, pessoal de guarda. Muito bem, pessoal de guarda. É verdade. Em tempo de guerra, usa-se guerra. Tá? A linguagem vai se mudando. Acho que em tudo, mestre Márcio, toda atividade artística, ela acaba realmente passando por um processo, né? Sim. De evolução com o tempo e parece natural. Sim, né? sim. Não, e tudo se evolui. Né? Tudo, não tem jeito. Eu sempre dou o exemplo das crianças, né? Se você pegar, por exemplo,
uma pessoa de 40 anos, né? Quando ela tinha 10 anos, ela nunca imaginou que ela iria mexer com um celular, né? Se eu pegar eu, por exemplo, quando eu tinha 10 anos, eu nem sabia o que era um computador, né? Agora, eu vejo a minha filhinha, com 4 anos, ela já sabe mexer lá no celular e desbloquear, procurar YouTube, né? Então, quer dizer, tudo evolui, o ser humano evolui. Parece que o ser humano já nasce com um chipzinho da tecnologia lá dentro, de ver, já aprender. Então, tudo evolui. Então, a arte marcial também evolui. Mas eu sempre bato na tecla que a gente não pode esquecer as nossas raízes, né? E os nossos princípios, né? Princípios de tecnicamente falando, os princípios morais, ético e moral da arte marcial, respeitar os nossos professores, né? Para que serve determinados movimentos, isso são princípios técnicos, a gente não pode esquecer isso, né? A gente não pode encarar também a arte marcial só como manifestação, como um movimento. Porque se é só um movimento, vira uma dança. Eu posso dançar, eu posso dizer que aquilo é arte marcial ou uma dança, né? Então a gente não pode esquecer nunca esses princípios técnicos, para que aquilo não vire só um movimento, e sim que a gente entenda o que a gente está fazendo e que aquilo realmente seja encarado como uma luta. E é por isso que no início, no primeiro bloco, eu falei que a gente respeitar a técnica. Então se eu faço um chute, quando eu treino esse chute com você, nós temos que respeitar esse movimento. Por quê? Eu posso machucar você. Se a gente não respeita esse movimento, ele só vira um passo de dança. Claro. Né? Eu estava com um treino com o mestre Márcio, a gente estava treinando uma arma curta, né, tipo de um bastão, e fazendo o movimento, ele dava um toque na perna, né? E fazia o movimento, ele acertava a perna, né? Aí eu falei, mas caramba, é claro, eu estou errado, ele tá assinalando que estava me atingindo. E eu estou tocando nesse assunto, mestre, porque é exatamente isso, o respeito, e a gente sabe da eficiência que é o treino, né? Porque no movimento real, você estaria anulando a minha perna de verdade. Exatamente. É muito legal isso, porque o mestre faz comigo isso também. Isso eu acho que é o grande segredo da arte marcial. Quando a gente estava treinando aquele dia, me lembro bem, quando eu tocava lá na sua perna, eu estava tocando na sua perna, que era para você entender que tinha uma defesa que tinha que existir. Isso é o respeito pela técnica. Se eu não tocasse na sua perna, ia passar despercebido, você não ia entender para que era o movimento. Só que se fosse numa situação que eu precisasse machucar, eu ia bater para quebrar o seu joelho. Isso. Não sei se você lembra, que era na parte próximo ao joelho, que é onde eu tocava, né? Então, esse é o que a gente não pode perder. A gente não pode treinar uma arte marcial, especificamente o Kung Fu, achando que aquilo é só um movimento. Não é um movimento. Muito pelo contrário, que inclusive que a gente ensina na academia a partir do momento que você está com um pedaço de bastão, cuidado, porque esse bastão na sua mão, ele é uma arma. E você pode se machucar ou você pode machucar um companheiro. Então, a gente tem que ter esse respeito e tem que entender para que servem os movimentos. Porque senão fica vazio, fica sem fundamento nenhum. Quando eu falo em alma, né, da arte marcial, acho que também a gente passa por um processo aí de, digamos assim, há muita expansão, né, do produto Kung Fu. Isso acaba sendo bom, também acaba não sendo tão bom, porque quanto mais essa abrangência parece que mais se distancia da fonte, né? Mas o fato é que ainda hoje, século XXI, é possível treinar um Kung Fu histórico. Sim, claro, com certeza. Na verdade, existem muitas academias boas, né? Tanto em São Paulo como no Brasil inteiro. Acho que o principal para a gente saber, né, se uma academia é bacana ou não, é procurar saber um pouquinho do histórico dessa escola, um pouquinho do histórico desses professores, quem é o mestre, quem é a família que esse professor ou esse mestre representa, porque é uma coisa muito simples. O Kung Fu é chinês, certo? Então, eu preciso aprender ou estar vinculado com algum professor dessa origem, né? Tudo bem, meu professor então é o brasileiro, legal. Quem é o professor desse professor? E quem é o professor daquele professor? No final ali, tem que ter alguém que aprendeu na fonte. Isso é da gente manter um pouco essa tradição nos dias de hoje, né? Então, por exemplo, hoje, se eu falasse, bom, eu já sei tudo de Kung Fu, eu não treino mais com o meu mestre. Eu sou o mestre agora, né? Eu já sei tudo, eu não tenho mais ninguém acima de mim. Quer dizer, eu encerrei
uma ligação com a tradição. Eu encerrei uma ligação lá com os meus ancestrais lá atrás. E isso é muito sério, porque a partir do momento que eu encerrei aqui, quer dizer, eu privei um aluno, eu privei alguém de ter acesso àquele conteúdo lá atrás, porque eu encerrei, não tem mais ninguém em cima de mim. Aquele fio que liga lá no comecinho. E parece também é um egoísmo, né? Parece que chegamos ao topo, não temos mais o que aprender, só ensinar, não é verdade? Não, e esse é muito engraçado, porque você até já deve ter visto lá, o nosso mestre até hoje ainda posta vídeos dele aprendendo, treinando Qigong com outras pessoas, aprendendo, porque o conhecimento ele é infinito, né? E o nosso mestre sempre diz, treinar e aprender até o último suspiro da vida. Né? Então, não tem como a gente falar, não tenho mais o que aprender, eu não tenho mais mestre, agora eu decido. Não dá. Mestre, nas aulas de Kung Fu hoje, cabe ginástica? Sim, sim. Cabe em ginástica, porém a ginástica em si ela não é Kung Fu. Né? Kung Fu é técnica, Kung Fu é a luta especificamente. Né? A ginástica, ela é uma ferramenta que te ajuda no preparo físico para aprender Kung Fu. Ok? Mas se você chegar lá na academia, por exemplo, e um dia você faz flexão de braço, abdominal, né? Isso especificamente não é Wushu, não é a técnica em si. Né? Isso é uma manifestação para que te prepare o seu corpo para você aprender determinadas técnicas. Né? Mas existem exercícios antigos de Wushu, né? Wushu, na verdade, a técnica mesmo que a gente pratica, o Kung Fu, o Wushu, existem exercícios específicos que também fortalecem o seu corpo, que também te dão tônus tão eficiente quanto você fazer uma flexão de braço. Né? Então, a ginástica ela é bom você praticar, porém, ela não é a mesma coisa que você praticar o Wushu. Existe uma diferença e uma distância. Hoje, assim, eu já estava conversando com o mestre e é aquela situação. O mestre ele abre uma academia, ele se torna empresário. Uhum. E o que ele me diz é o seguinte, hoje nós temos que atender à vontade do aluno. Então, se a gente forçar alguma coisa, o aluno não vem mais para a aula. Uhum. Né? Então, essa visão empresarial, ela também acaba, como vai lá, colocando uma cerca, né? Entre o que de fato é real no Kung Fu e o que de fato é apenas um comércio. É um assunto relativamente polêmico. Né? Porque você pode ser um empresário de Kung Fu, você pode ter uma grande escola, mas você também você pode ser um excelente profissional de Kung Fu, certo? Você ser um empresário, o dono de uma grande escola, não significa que você tem que ser um mau professor de Kung Fu. Quando eu digo ser um mau professor de Kung Fu, é você saber exatamente aquilo que você está ensinando, saber aquilo que você está passando adiante. Então, por exemplo, fazer o que o aluno quer, né? Eu não posso forçar o aluno, porque senão hoje ele vai sair da academia e eu vou perder aquele aluno. Na verdade, o aluno ele vai entrar na sua escola, primeiro porque ele vai conhecer o seu método. Né? Então, você não tem que mudar o seu método diante daquilo que o aluno quer. Uhum. Né? Cada escola de Kung Fu, que tem hoje milhares em São Paulo, milhares no Brasil, cada escola tem seu método. Né? E eu quero deixar bem claro que não estou falando qual é o melhor e qual é o pior, sim, mas sim que cada escola tem seu método de ensino. Né? E que o aluno que entrar naquela escola, ele vai se adaptar ou não àquele método. Né? Então, falando especificamente da Penlai Brasil, né, que é a minha escola, nós temos um método de ensino que é o mesmo que o nosso mestre utiliza em Taiwan, né? E que esse método, quando as pessoas entram na escola, a gente mostra para ela qual é o nosso método, a gente apresenta para ela, mostra como que vai funcionar. Pode ser que ela já tenha praticado em outras escolas e ela vai falar, puxa, achei que era de um jeito, não gostei, e vai sair. Tudo bem, não tem problema nenhum. É difícil a gente conseguir agradar todo mundo, né? Então, é muito relativo, né? Quando a gente fala, eu tenho uma grande academia, eu tenho que agradar todo mundo. Eu não vou conseguir agradar todo mundo. Mas uma questão também que a gente observa com relação ao Kung Fu, é que tem alguns amigos que pararam de treinar e tal, e uma das queixas que a gente ouve mais é que o avanço é muito lento no Kung Fu. A pessoa tem muita demora
chegar à faixa preta, digamos assim, né? Uhum. E, bom, é uma questão. Uma outra questão é, assim, o treino do Kung Fu, a pessoa fala, mas o que é treinar Kung Fu exatamente? Tá? A pessoa não vai lá e vai... Ela tem vou dizer, uma variedade de técnicas para ser aprendida, né? Aí, alguém que faz, por exemplo, só uma luta de trocação, uma luta em pé, ele faz a ginástica, ele tem lá o saco de pancada, ele passa 2 anos fazendo aquela rotina. Uhum. Tá? O atleta de Kung Fu em 2 anos, ele tem que aprender várias armas, vários movimentos. Tá? Então exige um pouco mais, exige realmente um empenho maior aí e paciência, porque o foco é outro, não é verdade? Sim. Bom, treinar Kung Fu, quando as pessoas entram, a maioria das pessoas quando entram numa escola de Kung Fu, muitas vezes elas nem sabem o que é. Elas não sabem o que ela vai ver, ela não sabe que existe estilos, ela não sabe muita coisa. A maioria das pessoas, são poucos que entram lá já conhecendo, já pesquisaram. Tá? O que eu quero dizer? Que quando as pessoas elas entram numa escola, elas lembram dos filmes de Kung Fu do Bruce Lee, que mexia com o nunchaku, fazia voadora, é isso que elas lembram. Mas especificamente quando elas entram no Kung Fu, elas começam a perceber que o Kung Fu vai envolver outros aspectos muito mais importantes e profundos do que só soco e chute. Então, realmente, uma pessoa que pratica Kung Fu já há 2 anos, ela já passou pelo processo de ela ter paciência com ela mesma, né? O processo dela entender que para ela desenvolver um bom soco, ela tem que aprender a movimentar o seu quadril. Com isso, ela consegue ter uma consciência corporal maior, consegue aprender que ela precisa ter um foco maior com ela mesma. Então, ela começa a entender que o Kung Fu não é só um soco, um chute, certo? Do que como outras artes marciais. Por isso que o foco é muito diferente, né? E cada pessoa ela vai assimilar aquilo do jeito que é melhor para ela. Então tem pessoas que vão entrar na academia de Kung Fu, ela, nossa, adorei, quero competir. Ou, nossa, adorei Kung Fu, isso aqui para mim me acalma, eu não tenho problema, eu quero ficar aqui na faixa branca 10 anos que eu não quero chegar numa faixa preta. E tem pessoas que não, eu quero chegar numa faixa preta. Então cada pessoa vai direcionar o treino dela para aquilo que ela quer. Porque eu falo que o Kung Fu não é só um soco-chute, é muito mais do que um soco-chute. Na verdade, o soco, um chute, um golpe, ele é bem depois. A pessoa vai aprender outras coisas antes, para ela se aprender, para ela se conhecer, um autoconhecimento, o autocontrole, né? Ela se conhecer. E até, falando dessa questão de conhecimento, eu acredito que conhecimento é a base de tudo, ou é a razão de tudo, né, mestre? Se não tem conhecimento naquilo que faz, não há razão do que é feito, na verdade? Sim, sim. A gente precisa, acho que acima de tudo, sempre nos perguntar por que eu faço isso, por que eu estou fazendo isso, por que eu estou aqui agora. Acho que isso é fundamental. O mestre Márcio, ele é da Escola Penlai, lá em Santa Cecília. Isso, Santa Cecília, né, Penlai Brasil. A gente tem várias unidades espalhadas em São Paulo, no Grande ABC, né, temos também em Curitiba, Atibaia. Né, quem quiser conhecer, é só entrar www.penglai.com.br. Mestre Márcio, muito obrigado pela conversa. Mais uma aula Muito obrigado. de arte marcial. Obrigado, mestrão. Obrigado. Pessoal de guarda, saúde e paz.